Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para o nosso segundo episódio do nosso programa NRCast. O nosso tema de hoje é Descomplicando. A gente vai descomplicar alguns processos da neurovendas para você conseguir entender melhor e conseguir vender mais. Com o nosso convidado especial, na verdade eu sou o convidado, né? Ele que é o chefe aqui, então o nosso grande chefe aqui, Regiano Vedovato, é Regiano com J. Regiano não com Regino. J. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 2 do nosso podcast NRCast. E aí, Zúlio? Tudo certo, Zúlio? Tudo certo. Posso te chamar de Zúlio ou tem que chamar de Júlio Zapelo? Já tô acostumado. Júlio César, presta atenção nesse cara aqui, hein? Esse cara aqui, eu costumo falar o seguinte, que se eu passar mal em uma palestra, um treinamento, um curso meu, a pessoa que está habilitada a falar de neurociência no meu lugar é esse cara aqui. Então presta atenção nesses olhinhos verdes aí, bonitos. Pouco de neurociência com biologia, eu gosto de juntar os dois, né? Com a evolução. Vocês vão ouvir falar muito desse cara, hein? Presta atenção nesse cara aí. Zúlio Zapelo. Zúlio. Ah, não. É Júlio César Zapelo. É Júlio Zapelo, daí que veio o Zúlio. Aí né? As pessoas me perguntam, então você é o pupilo do Regiano? Você estuda neurociência? Não, eu sou o designer aqui. Eu sou editor de vídeo, mas que eu edito as coisas que ele faz, né? Então... Por que ele sabe tanto? Porque ele tá cansado de me ouvir falar, né? Ele que edita todos os meus vídeos. Vou ele deitar que faz à noite assim, eu escuto neurovendas, gatilhos mentais. Ninguém melhor do que ele, então, para me substituir. Bora lá, Júlio? Então, vamos lá. Descomplicando, então, vamos descomplicar. O nosso objetivo aqui no NRCast é ajudar você a ganhar mais dinheiro com vendas de forma descomplicada. Isso. E esse é o nosso objetivo, né? Trazer a neurociência aí de uma forma simples. Aqui no Instituto a gente estava discutindo a nossa Roma e um dos nossos pilares é ajudar as pessoas a vender de forma descomplicada. Afinal de contas, então, o que é vender de forma descomplicada? E por que as pessoas precisam vender de forma descomplicada? Primeiro deixa eu falar o que é Roma, né? Para as pessoas. Isso, o nosso destino. É um termo, né? Roma é, na verdade, a transformação, é aquilo que a gente ajuda, o destino, né? Como ele falou. É o que nós do Instituto Neuroreferência aqui ajudamos você a fazer. Então, a nossa Roma, ou seja, a nossa transformação aqui é ajudar você a ganhar dinheiro com vendas de forma descomplicada, né? E aí a pergunta é... Por que descomplicada? Por que descomplicada? Porque quando a gente fala em vendas, tem muita gente, até né, Júlio, vamos dizer assim, pelo histórico do ramo de vendas, né? Que é muito... O vendedor, de forma geral, a figura do vendedor, ele sempre foi visto de forma pejorativa no mercado, ou seja, de forma negativa no mercado. Dificilmente você vai encontrar hoje uma criança e você vai perguntar para ela assim, o que é que você vai querer ser quando crescer? Eu conheço uma. Quem? O teu filho? O meu filho, Davi José. Tá, mas tirando o Davi José, de maneira geral, você não vai ouvir uma criança falar, eu vou querer ser vendedor quando eu crescer. Não, ele vai querer ser médico, vai querer ser youtuber, vai querer ser influencer, jogador de futebol. Vendedor, praticamente impossível. Por quê? Porque a figura do vendedor... ele foi muito, muito maltratado, e é muito maltratado até hoje. As pessoas confundem isso com picaretagem, com gente que quer enganar, ludibriar. E aí, as pessoas crescem, imaginando que vender é um bicho de sete cabeças. Não, eu não sou de vendas. Eu ouço muito isso, né? Nós ouvimos muito aqui no Instituto, né? Não, professor. Não nasci pra ser vendedor. Não, o seu trabalho é maravilhoso. Eu não sou de vendas, mas o seu trabalho é lindo. Nas palestras, no final das palestras é muito comum. A gente pega o pessoal que atende, por exemplo, tu fala de uma forma que parece fácil, né? Mas eu não nasci pra ser vendedor. Não nasci pra ser vendedor, não sou de vendas. E aí é onde é um grande equívoco, porque todos nós vendemos a todo momento. Você está vendendo um produto, um serviço, uma ideia, uma marca, uma imagem. Todos nós somos vendedores e a gente só consegue realmente se destacar, independente do que você faça, se a gente realmente aprender a vender. E por que de forma descomplicada? Porque o nosso objetivo aqui realmente é trazer a neurociência e deixar isso mastigadinho, de uma forma simples, para você perceber que não tem nada demais. Que muitas vezes, você já faz muitas coisas que a neurociência está comprovando sem nem saber. Sabe, por exemplo, posso dar um exemplo? Pode, à vontade. Nós falamos muito aqui de uma coisa chamada acolhimento. O que é acolhimento? É um sentimento de acolhimento, né? A pessoa se sentir acolhida. Ou seja, esse sentimento de acolhimento dentro do processo de vendas é um dos sentimentos mais poderosos para criar confiança. Ou seja, a pessoa que se sente acolhida numa loja, numa empresa, num ambiente, numa reunião de vendas,
ela tem uma grande tendência de comprar de você. Exatamente. Pode não comprar na hora, mas ela tem uma grande Chega a tendência. ser intuitivo, você não vai comprar de quem você não confia. Exatamente. Se você chega numa loja e a pessoa nem olha pra tua cara, você vai comprar? Aí você não se sente acolhido. Você não se sente acolhido. Pelo contrário, você se sente rejeitado. Então é um outro sentimento que você gerou. E aí quando você fala em acolhimento, eu tenho certeza absoluta que você que está assistindo aqui esse episódio do nosso NRCast, você já faz isso em vários momentos. Você já faz ações no seu dia a dia sem saber para deixar as pessoas se sentindo assim. Ou pelo menos tentar fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam bem em estar com você. Isso, é uma necessidade do ser humano fazer parte de um bando. Exatamente. Né? E aí você faz isso, só que você não sabe que isso é neurociência. Então a nossa ideia aqui é justamente isso. É a gente trazer aqui de uma forma descomplicada, mostrar para você que muita coisa que você faz hoje, sim, já tem estudos que comprovam que você pode e deve continuar. Você pode até escalar isso, ampliar isso no seu negócio. Agora, tem coisas também que você faz, possivelmente hoje no seu negócio, no seu dia a dia, que a neurociência mostra que, peraí, não é bom fazer, isso cria alguns contrapontos. Por exemplo, existe uma coisa que nós chamamos na neurociência de tempo cronológico e tempo psicológico. Certo? Parece uma coisa. O que é isso, professor? Meu Deus. Tempo cronológico. Difícil. Parece difícil, vamos descomplicar? Vamos descomplicar. O que é tempo cronológico e tempo psicológico? Tempo cronológico é aquele que passa aqui, no relógio, que é medido por segundos, minutos, horas e tal. Então, mas existe um tempo que passa aqui, passa aí na tua cabecinha, certo? E às vezes esses dois tempos não batem. Às vezes não batem, as pesquisas mostram. De uma maneira muito prática. Imagine que você entra numa loja hoje, Júlio, para comprar alguma coisa. E você chega lá por um motivo ou outro, ou porque as pessoas estão ocupadas, ou porque elas estão atendendo outras pessoas e tal, mas por um motivo ou outro, você não é sequer notado na loja. Sequer acusam a sua presença, ou seja, sequer alguém percebe que você entrou. Você é invisível naquela loja. Ninguém viu. E aí você fica lá, e você está com um pouco de pressa. E aí as pessoas não te atendem, e você fica olhando, e você não consegue encontrar o que você quer, mas ninguém vem perguntar para você se você precisa de ajuda. E você fica, e daqui a pouco você se irrita, e você simplesmente vira as costas e sai. Na sua cabeça, Júlio, nesse tempo aí, possivelmente deve ter passado uns 15 minutos. E é muito provável que no tempo cronológico não tenha passado de 5. Faz sentido? Sim. E se eu perguntar para você, quando você sair dessa loja, quanto tempo demorou para as pessoas te atender? Você vai falar... Uns 15 minutos ali. Eu fiquei uns 15 minutos lá e ninguém sequer viu que eu estava na loja. Porque esse é o tempo psicológico, não é o tempo cronológico. E isso pode acabar com o seu atendimento. Tanto no WhatsApp, né? A gente fala que o WhatsApp é uma ferramenta de mensagens instantâneas. E quando você, pelo menos, acusa que você viu a mensagem daquela pessoa, já faz ela ter um fôlego, né? Ela já não fica tão insatisfeita. Né? Fui notado. Ele sabe que eu mandei. Ou visualizar e falar, já te respondo. É a mesma coisa que lá na loja falar, eu tô aqui ocupado, já te atendo, tá? Fica à vontade, quer tomar um café enquanto eu atendo? Só vou finalizar um atendimento aqui, já vou lhe dar atenção. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Então, é por isso que o descomplicar é isso, né? É deixar a coisa realmente, mostrar para você que dependendo do que você faz, ele pode dificultar você ganhar dinheiro com vendas, ou facilitar, ou deixar a coisa mais fácil. Quando a gente estuda a neurovendas a fundo, a gente nota que é simples, mas não é fácil. Porque senão todo mundo faria, né? Mas agora, a neurovendas é uma ferramenta extraordinária para descomplicar a tua vida. Extraordinário. Quanto mais você estuda neurovendas, mais você percebe que você consegue criar essas conexões, essas sinergias, essas confianças, né? Essa confiança com o teu potencial cliente de uma forma bem descomplicada. Por quê? Porque você sabe os padrões, você conhece, né? Você começa a estudar os padrões de comportamento, de decisão e tal, e isso facilita muito, descomplica demais a tua vida. Exatamente. E dentro, então, da neurociência, da neurovendas, quais são os processos básicos que as pessoas têm que saber, os empreendedores precisam conhecer para conseguir ter esse sucesso em vendas? Na área de... por conta da neurovendas? Isso, quais são os pilares? Os pilares, né? Os conceitos básicos é entender que as pessoas, o ser humano de maneira geral, ele costuma tomar decisões por padrões.
Então, quando você entende esse conceito, esse é um conceito básico para você entender na neurovendas. Quando você entende esse conceito, você começa a perceber que o ser humano é único, ele não deixa de ser único na neurovendas. Mas a gente começa a entender que existem muitos padrões que se repetem, principalmente quando o assunto é decisão, e decisão de compra, certo? E esse modelo mental de tomar decisão, ou seja, esses padrões de decisões, quando você estuda isso dentro da neurovendas, nossa, vai facilitando demais a tua vida, o teu trabalho. Então você vai perceber que tem pessoas que são mais dominantes, têm um estilo de tomar decisão, tem pessoas que são mais extrovertidas, tomam decisões de outro jeito, tem pessoas que são mais pacientes, mais tranquilas, outros são mais analíticos. E aí, baseado nesses padrões, esse é um conceito básico para você entender, você consegue então já melhorar muito. Criar uma abordagem personalizada. Uma abordagem personalizada, você não vai irritar a pessoa, você vai saber o que irrita e o que motiva e o que motiva aquela pessoa, certo? E um outro conceito básico que todo empreendedor tem que saber é que os estudos mostram que até 95% das decisões são emocionais. Então, cai por terra aquela história de muitas pessoas falarem assim, porque eu sou racional. Eu sou uma pessoa racional, eu penso muito antes de falar. Cara, isso é balela. Isso é balela, porque por mais que você pense muito antes de falar, antes de você tomar uma decisão, as suas decisões são baseadas nas suas emoções. Então, você está pensando baseado no quê? Nas suas experiências, em tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu durante toda a tua vida. E isso criou base emocional no teu cérebro que faz você tomar decisões padronizadas. Por isso que a neurociência fala que até 95% das decisões são emocionais. Então são dois conceitos básicos, tá? É você entender que esses padrões podem te auxiliar e te ajudar de uma forma muito eficiente, muito efetiva nas tuas negociações. E a segunda é você saber que o que dita o ritmo, o que realmente faz as pessoas andarem, tomar decisões, são as emoções. Tem muita gente que acaba fazendo um script e sai que nem Ctrl-C, Ctrl-V, né? Fica copiando e colando, Chega qualquer cliente e ele fala a mesma coisa. Isso é muito comum, né? Nossa, até hoje, né? Tem gente que fala assim, aqui no Instituto, né, Júlio, vocês não têm um script de vendas? Cara, isso é uma pena, né? Porque não trabalhamos com isso. Uma coisa é você ter um roteiro, claro, um método, óbvio, né? Isso a gente ensina aqui no Instituto. Agora, você ter um script não faz sentido mais. Com tudo que as pesquisas estão mostrando, né? Com tudo que as pesquisas mostram, que cada ser humano, do jeito que tem que vender, as emoções e tal, você criar um script e você usar o mesmo script para todo mundo, não faz muito sentido isso. Professor, mas para mim funciona bem aqui na empresa. Pode ser que funcione, mas pode ter certeza que funcionaria muito mais se você aprendesse a lidar dessa forma aí, entendendo os conceitos gerais da neurovendas. Exatamente. As pessoas, cada pessoa é única. Então, por exemplo, dando o meu exemplo, quando eu fiz a avaliação SOR, que é isso que o Regina falou, do dominante, do paciente, do analítico, o meu analítico e o meu extrovertido estavam iguais, né? Então, o que significa isso? Ou eu podia ser aquele palhaço da turma, ou eu podia ser aquele nerd, né? Que fica o tempo todo anotando. E eu optei por mim, pelas minhas experiências, ser o cara mais analítico. Eu poderia ser o cara mais palhaço da turma, ser o cara mais que gosta mais da atenção, mas por experiências minhas, com a minha família e com os meus amigos, eu preferi optar por esse caminho. Então, se chega um cara que já chega pra mim, dando microfone pra eu falar, numa loja, por exemplo, já chega lá tentando me exaltar, eu já fico, opa, calma lá, cara. E você percebe que exatamente isso que você falou é baseado nas tuas emoções? Essa tua decisão? Porque você acabou de falar assim, com as experiências que eu tive com a minha família, com os meus amigos e tal, eu optei em ser mais analítico. Isso. Então... Por quê? Porque você viveu algumas experiências que fez você tomar essa decisão. O que eu notei assim, conforme eu ia tentando separar da turma, alguém me diminuía. Então isso foi me frustrando. Então acabou meu extrovertido baixando. Baixando. Né? Mas estava equiparado. Tanto que... A tua essência ainda é essa, né? Isso. Ainda é muito próxima, né? Então... o importante é a gente aprender isso tudo pra gente entender. Tipo, eu tô falando muito... Tipo, dando muito palco pra aquele cara e ele não tá gostando. Vou acalmar aqui e vou tentar falar a língua dele, né? A neurociência é isso. A gente fala... E o que isso tem a ver com a venda? Tem tudo a ver. Porque isso que o Júlio acabou de falar para você
é a essência da geração de confiança no processo comercial. Então, se ele não se sente bem, por exemplo, se o Júlio fosse o meu potencial cliente aqui, e ele acabou de falar que ele não se sente bem dessa forma, e eu vou continuar tratando ele dessa forma, não vai rolar. A venda não vai acontecer. Ele vai ficar irritado comigo. Ele pode até não falar nada, mas ele não vai comprar. Normalmente ele não fala, né? Normalmente ele não fala. Ele Você tem que agradecer o cliente que fala, não gostei disso, eu não gostei. Tanto é verdade isso, Júlio, que agora eu lembrei de um dado muito, muito importante, né? Que, se não me engano, é o Sebrae. Depois, se você tiver interesse, pode pesquisar. Dá um Google aí para pesquisar. Mas existe uma pesquisa aqui no Brasil que mostra que boa parte, mais de 80%, não vou saber o número exato agora, então não vou arriscar, mas sei que é uma porcentagem altíssima de clientes insatisfeitos não reclamam. Simplesmente trocam de fornecedor, só. Então, assim, a maioria você precisa valorizar o cliente que reclama com você. Você precisa valorizar o cara que vai lá, volta, fala, não gostei da forma que vocês me atenderam, não gostei disso. Por quê? Porque essas são raros as situações. A grande maioria, a grande massa, simplesmente troca de fornecedor. Posso contar um case que aconteceu recentemente aqui? Eu fui comprar um tênis novo, né? Daqui uns dias do meu aniversário, eu falei, vou me dar um presente. Sério? Vamos ter festa? Quem dera. Fui só comprar o tênis e já acabou meu orçamento. Oxa. Então tá, né? Fui comprar um tênis, era meu aniversário. Daqui uns dias do meu aniversário, eu falei, vou me dar um presente. Fui lá na loja, olhei um tênis, já chegou uma vendedora oferecendo um cartão. Eu falei, tá, vou pegar, né? Por que não? Só que a cada pouco tinha uma surpresa nesse cartão. Uma hora era um gasto a mais, ou não, você vai gastar só um pouquinho a mais e vai ter o seguro. Não, obrigado. Aí depois já era mais outra coisa que ia. Daí quando eu tava finalizando a compra, ela pediu se eu ia tirar aquele seguro que ela ofereceu lá antes, então. Era imprevisto, acima de imprevisto. E acabou que eu odiei aquele atendimento. E ela falou, você consegue deixar uma avaliação lá no final? Eu consigo sim, passei reto. E você foi, né, ainda que você foi legal com ela, não deixou a avaliação. Porque você poderia ter colocado a avaliação péssima, né? Péssima, né? Que era muito pior pra ela daí, no caso. Pois é, mas é que as pessoas tendem a avaliar quando elas gostam. Quando elas não gostam, elas só mudam. Mas vai embora. Azar o teu, né? Né? Então, esse é um dos erros que a gente comete ao tentar vender para as pessoas, né? Consegue citar mais alguns erros que as pessoas cometem ao tentar vender os produtos e serviços delas, tanto nessa parte aí de são muitos, perfis? Né? São muitos. Por quê? O primeiro erro que eu acho, que na minha visão, né, que eu percebo que as pessoas cometem, é justamente não conhecer a sua persona, o seu cliente, né, o seu potencial. Avatar, nós chamamos o seu cliente potencial. E aí, quando ela não conhece de fato quais são as dores, as angústias, os problemas, os dilemas do seu cliente, ela tira para todo lado. E ela tenta vender para todo mundo. E nós não precisamos e não devemos vender para todo mundo. Anote aí, você não é obrigado a vender para todo mundo. Você precisa vender para quem dá lucro, para quem é o seu cliente, o perfil do seu cliente. E às vezes você tem que estar preparado para não vender. Essa que é a real. Tem que estar preparado. E eu costumo até brincar, né? Eu digo que o jogo começa a mudar os adultos das crianças nesse processo do empreendedorismo e das vendas, quando a pessoa começa a estar preparado realmente, de fato, para não vender. Quando ela entende, cara, o Júlio é um cara bacana, um cara legal, um cara que eu quero ter por perto, é um amigão, mas ele não tem perfil para ser meu cliente. Tá tudo certo, eu não vou ficar incomodando ele a todo momento. Júlio, compra de mim. Por quê? Se ele não tem o perfil, deixa ele. Se um dia ele se sentir confortável, ele achar que né, que é para ele vai pedir, mas tá tudo certo. O que acontece de maneira geral? As pessoas ficam gastando tempo, energia e dinheiro com gente errada. É mais ou menos você ficar gastando vela boa com defunto ruim, né? Que falam, né? Não sei se é isso mais ou menos, mas é mais ou menos nesse sentido aí. Sim. Esse é um erro fundamental, tá? O segundo erro que eu percebo que os empreendedores têm, e é muito claro para mim, é falta de método. As pessoas não param para elaborar um método eficiente de vendas. E método não é script, tá? É script, tá? Então, já para deixar bem claro isso, nós já falamos aqui. O método
é o quê? É um roteiro, um passo a passo. O método ele te dá clareza. O método ele faz um alinhamento entre todo mundo da sua equipe. Termina de fazer alguma coisa e já sabe qual que é o próximo passo. Qual o próximo passo, sabe? Então, você não termina assim e fala, tá, e agora? É. O que eu faço? Olha o que é um método, tá? Tem gente que pensa assim... outra coisa que vamos agora descomplicar aqui. Tem gente que acha que um método de vendas é algo assim surreal, é algo fora disruptivo, que tem que ser do Vale do Silício, da NASA, do Elon Musk. Não, calma. Vamos lá. Olha só. Teve um cidadão conhecido meu que uma vez ele estava me contando que ele foi para uma cidade, uma capital, para assistir um jogo de futebol e ele levou os filhos dele junto. E quando eles chegaram lá nessa capital para assistir o jogo de futebol do time dele, eles chegaram antes, várias horas antes do jogo. Daí ele falou para os meninos, vamos pro shopping, vamos comer alguma coisa do shopping e tal, para matar um tempo. Vamos lá. Uhum. E foram pro shopping. Chegando lá no shopping, ele disse, vamos passar na frente de uma loja de moda masculina e tal. Ele falou o seguinte para os meninos, vamos entrar aqui, vamos... eu quero ver aqui lembrou que tinha que comprar uma camisa, algo assim. Entraram na loja. Quando eles entraram na loja, quando ele pisou na loja, com os dois filhos dele, acho que era um moleque aí de 10 anos, outro de 6 anos, um negócio assim. Eram 2 molequinhos. Quando ele pisou na loja, imediatamente veio um atendente até ele e veio um outro atendente junto já e solicitou para ele que se ele pudesse pegar os filhos dele para levar pro Play. Diz, enquanto você fica à vontade na loja, posso levar seus filhos aqui no Play? Nós temos um Play aqui na loja, eles podem brincar, tem alguém que vai cuidar deles e tal. Uhum. Não, fica à vontade. E os molequinhos já ficaram felizes da vida, já foram. Beleza? Então tá, o cara começou a atender, a pessoa começou a atender ele e tal, e ele começou a olhar então as tal das roupas. Quando ele foi pro provador, que ele escolheu algumas roupas, conforme o atendente ia conversando com ele do lado de fora... outra pessoa já chegava e trazia roupas mais ou menos no perfil que complementava aquela roupa que ele estava usando, que ele estava experimentando. E ele não parava de experimentar a roupa. Resultado da brincadeira. Ele entrou para comprar uma camisa, ele saiu com várias sacolas. Por quê? Porque tinha o perfil, era um cara, né, tinha o perfil da loja. Isso é método. Você acha que essa sincronia entre os vendedores foi Deus que disse, vai lá, pega os filhos dele, leva lá, vai lá e fica mostrando roupa. Não, isso é método, ou seja, tá todo mundo treinado, todo mundo Eles não improvisaram tudo isso. Nada, isso tá sincronizado. Por quê? O que alguém criou esse método na loja e de forma esplêndida e falando, gente, vai chegar um consumidor, o cliente chegou com criança... É assim que você vai agir. A criança vai distrair. Exatamente. Então já pega ela, leva pro Play. Outra, a pessoa que vai pro provador levar e acompanhar, não é a pessoa que vai pegar a roupa lá no estoque para ele ver. É outra pessoa que vai vir fazer isso. Uhum. Consegue entender? Então isso é método. Às vezes as pessoas pensam assim, mas o método é o que ele vai falar. Cara, nesse caso aí, tudo bem, pode até ser que o roteiro das falas também foi treinado e tal, mas nesse caso aí, é muito provável que as falas é espontânea. O que é o método? É o que ele vai fazer. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. E no final, o resultado é o quê? Bingo. Venda. Muito mais venda do que seria... O cara entrou pra comprar só uma coisinha lá, saiu com um monte. Um monte. Coisa que se fosse improvisada, coisa que muita gente acaba negligenciando, né? Esse método, a pessoa ia... Não tenha dúvida. Então, isso que é descomplicar, isso que é ter um método. Show. Falando então um pouco agora sobre empatia, como que a empatia, a gente pode usá-la como uma ferramenta para conseguir vender de forma mais eficaz? A empatia, por que... A empatia é uma boa pergunta porque as pessoas falam muito, né, de empatia, que é, no termo muito conhecido aí no mercado, é se colocar no lugar do outro. Né? Então, vamos descomplicar um pouco esse termo. Por que a empatia é algo que ajuda você a vender mais? Desde que você entenda, de fato, o que significa empatia. Então, o termo empatia, se colocar no lugar do outro, dentro da neurovendas, é importante? Importantíssimo. Mas na essência, empatia não significa exatamente se colocar no lugar do outro. Até porque, tecnicamente, é impossível
Você sentir Eu o posso que passar pela mesma situação que você, mas eu não vou sentir o que você é sentiu. outro momento, é outra história, é outra experiência, é outra cabeça, sabe? Você não, tecnicamente é impossível você sentir o que o outro está sentindo. Exemplo. Você, por exemplo, pode ter perdido o emprego. Vamos dizer, a Duda está aqui, a Duda mandou embora o Júlio. A Duda, para quem não sabe, a Duda é a nossa chefe aqui, todo mundo, ela que manda. A Duda está aqui, ó, quietinha aqui no ladinho, mas ela que manda em nós. A Duda mandou o Júlio embora, certo? Você, nesse momento, você pode simplesmente pensar assim, cara, tá tudo bem. Estou vivendo um momento legal da minha vida, sou um cara experiente. Daqui a pouco até é bom, vou fazer um outro negócio, vou tocar o barco. Agora vai o Regiano. E a Duda diz, Regiano, você está demitido. E aí? E eu estou vivendo uma M na minha vida. É a mesma situação, não é? É o mesmo cenário. Os dois estão desempregados. Você vai falar, não, Regiano, eu sei o que você está sentindo, porque fica na boa. Eu já passei por isso, eu sei o que você está passando. Mentira. Por quê? Porque você talvez esteja num momento muito bom da sua vida, legal, bacana, viu isso até como uma certa oportunidade, e eu estou passando um momento que eu não poderia perder o emprego de hipótese alguma naquele momento. Então são cenários totalmente distintos e diferentes. E empatia tem a ver com isso. Então eu costumo falar o seguinte, que empatia, de fato, ela não é você se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo. Empatia, de fato, é você respeitar as emoções dos outros. É você entender e respeitar. Por quê? Porque aquilo que eu falei agora, né? O que é para você pode ser apenas um grão de areia, para mim pode ser um deserto inteiro naquele momento. Então você precisa respeitar. Independente se eu estou certo ou estou errado, tá? Às vezes você pode falar assim, não, mas ele está fazendo uma tempestade em copo d'água. Às vezes pro cara Pode ser, aquilo mesmo, né? Mas você precisa respeitar aquele momento daquela pessoa. É que nem os nossos pais. O exemplo é o mesmo. Tem gente que diz que não... Tem gente que tem dificuldade de se relacionar com os pais. Por quê? Porque eu não concordo, porque não sei o quê, porque o meu pai, minha mãe é muito... Como é que é o termo que o pessoal usa, né? Essa juventude é muito antiquado, muito, sei lá, esses termos aí. Careta, isso, muito careta e tal. Eu costumo falar, você sabe, né? A Duda sabe, você sabe, nos nossos treinamentos eu falo isso, né? Eu falo, você não é obrigado a concordar com seus pais. Pode ser alguma. Por quê? Porque você tem muito mais esclarecimento. Você vive em outra época. Você vive em outra época, você tem muito mais acesso à informação e tal do que eles. Você não é obrigado a concordar. Desde que você esteja embasado. Mas você é obrigado a respeitar. Por quê? Porque eles viveram num outro momento, eles passaram por situações para criar você, bem ou mal, não importa, que realmente só eles passaram e você não sabe disso. Então é teu dever como cidadão, como ser humano, respeitar os seus pais. Até pela hierarquia do universo, né? Se você não valoriza no respeito dos seus pais, tá até na não faz Bíblia sentido, não faz sentido nenhum, tá? Mas a empatia tem muito disso. Por que na venda, você que é empreendedor, por que a empatia é interessante? Porque você precisa entender que em alguns momentos o seu cliente não vai estar legal. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E você precisa respeitar isso. Você precisa respeitar esse momento. Então, a empatia é muito mais do que simplesmente você tentar entender isso. É você respeitar isso. Tem muito vendedor que acaba negligenciando Total. Quer forçar, que sabe, o cliente não tá legal, ele quer realmente forçar que o cliente escute aquilo. Às vezes o vendedor precisa vender para bater a meta, né? E ele acaba empurrando isso para cliente que podia comprar mais para frente, mas acaba não comprando. E comprar muito mais, inclusive, sabe? Então, ele poderia ali na frente comprar muito mais do que ele compraria hoje, e às vezes o cliente fala assim, quer saber? Me dá isso aqui então, para parar de me encher o saco e toca a tua vida. Ou mais ou menos isso, né? E ele acaba comprando, às vezes, uma caneca, e se ele tivesse num dia legal, ele compraria a caneca, os livros, talvez a coruja, o computador. Entendeu? E as pessoas compram quando elas estão felizes, tá? Quando elas estão bem. Quando elas estão emocional. Quando elas estão nervosas, normalmente elas compram um pouco. Exatamente. Então, isso tudo faz parte do que a gente chama de neurociência, né? A gente compreender isso tudo. E de forma descomplicada, como que a neurociência consegue ajudar essas pessoas que ainda estão aprendendo, né? Porque a gente já falou, né? É simples, mas não é fácil. Então, como que a neurociência consegue ajudar essas pessoas que estão começando agora e que ainda não conhecem, né, o nosso trabalho? A neurociência, ela consegue ajudar em todos os aspectos, né?
quem está colocando o pé na água, quem está começando agora, que a gente fala, tem conceitos básicos, que é aquilo que a gente falou, né? Chamar pelo nome, empatia, essas coisas, respeitar as emoções dos outros. A gente sabe que tem que respeitar, que tem que chamar pelo nome, mas não sabe não por quê. Não faz, nem por quê. Então, essas coisas básicas para quem está começando. O empreendedor que quer estudar neurociência, que quer se aprofundar mais, pode ter certeza, tem coisas básicas para você, tem conceitos básicos que você precisa. Eu costumo falar o seguinte, que quem está começando, empreendendo ou começando no ramo de vendas, o primeiro ponto é focar mais no atendimento. Sabe? Uhum. A base é melhorar o teu atendimento. Então, você ter ali, trabalhar o acolhimento, a agilidade, sabe? Os elementos do atendimento, que é os acordos, o tratamento, uhum. O encantamento. Esse é o básico, né? Para começar. É a base. Foca no atendimento, uhum. Sabe? Por quê? Porque às vezes você quer... Encantar? Eu estou começando agora e eu quero ser o expert em neurovendas. Calma, não vai rolar. Não vai rolar. É simples, mas não é fácil. Você precisa de um tempo, você precisa amadurecer, precisa conhecer, testar, ver o que funciona para você, o que não funciona. E depois você vai se aprofundando. Então, o primeiro ponto é o quê? É você focar em atendimento e fazer dinheiro rápido. Certo? É mais ou menos aquela frase que a gente fala lá da bandeira do Brasil, né? Que nós falamos em vários momentos aqui nos nossos treinamentos. Dentro da bandeira do Brasil tem uma frase lá que é ordem e progresso. Nós aqui trabalhamos o contrário. É progresso e ordem. Então, o primeiro ponto, você vai fazer progresso. Você vai focar em atendimento e fazer dinheiro. Certo? Uhum. Fazer progresso, trazer dinheiro para dentro da empresa. E aí, depois você organiza. Aí é a ordem. Aí você se aprofunda. Aí vai para o próximo nível. A roda do carro com o carro andando. Exatamente. E aí você vai indo, mudando de nível. Até você vai chegar um momento que você vai ser avançado. E o tanto de gente que negligencia um atendimento bom, né? Se você já presta um atendimento de excelência, você já está na frente de 90% dos empreendedores. Na verdade, se você só cumprir o que você promete, você já está na frente de mais da metade das pessoas que estão... E cumprir o que promete é só um passo para um atendimento. Só um passo dos 3 elementos do atendimento de excelência. Quais são, então, os 3 elementos do atendimento de excelência é o acordos, né, que nós falamos, que é o acordo escrito, né, e o psicológico, ou seja, o que você promete, que esse aí... E qual que o cliente lembra mais? Não, lembra mais daquilo que você promete, é óbvio, né? A maioria nem lê o que está escrito. Então, eu costumo falar o seguinte, que em vendas, nos negócios, ou melhor, na vida, você não é obrigado a prometer nada. Mas se você promete, cumpra. Simples assim, dá teus pulos, vai resolver. Certo? Aí o segundo elemento é o tratamento, a forma que você trata as pessoas, e não da forma que eles gostariam, e não da forma que você gostaria. E o terceiro elemento é o encantamento. Agora, você, na minha visão, tá? Você só está liberado para encantar quando você cumpre os 2 primeiros. Qual que é o grande erro aqui? Que as pessoas se preocupam demais em encantar, em proporcionar uma experiência única, memorável, mas não cumprem o que promete e tratam as pessoas do jeito que elas não gostam de ser tratadas. Exatamente. Então, até conseguir encantar, a pessoa já pulou fora do barco. Já foi, né? Já era. Já está na concorrência faz tempo. É isso aí, a concorrência pega e leva. Isso aí. Show, então, batemos o nosso tempo. Passamos um pouquinho até. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Lembra de deixar o like, dar 2 cliques na tela para ajudar a gente, compartilhe com o seu amigo. Tamo juntos. Bora arrebentar, estamos juntos até o topo. Um abraço. Só gratidão.